Como é que você vê os profissionais hoje formados, né? Quer dizer, olhando aí no curso que você tá vendo, né? E que as experiências que você teve de outras, né, universidades, né? Aham. Os profissionais formados, né? E esse cenário de transformação digital, quer dizer, os profissionais formados, eles estão preparados para esse novo mercado, para o contexto desse mercado? O que que você qual é o seu pensar sobre isso? Quando você fala dos profissionais, são os alunos, é isso? Isto é, Os alunos das universidades, né? isto é. Então, o que eu percebo é assim, na questão de teoria, ok, né? Então, a questão teórica, a gente tem aí toda uma programação, eh, sim, a gente faz com que eles tenham um pensamento crítico, enfim, né? Então, no currículo das universidades, a gente tem trabalhado muito e avançado bastante em conteúdo. Agora, na questão prática, aplicada, de como que esse aluno pode desenvolver, um projeto numa grande empresa, aí acredito que não, que isso ainda está muito aquém do que realmente as grandes empresas esperam dos alunos. E então esse momento que nós estamos, quando a gente fala de toda essa transformação, eu acredito que, primeiramente, as universidades elas precisam pensar em como desenvolver novas habilidades, competências, né, técnicas, para que esse aluno possa realmente estar melhor preparado para as empresas. Eu vejo assim, mesmo no contexto teórico que você fala, né, de conteúdos, Aham, por exemplo, eu vou ligar isso com uma outra questão, né? aham, Uma questão que está ali, que eu havia colocado, que é o seguinte: uma das coisas que eu sinto falta nesses 10 anos que eu passei aí na universidade, ou mesmo em aham, outras universidades que eu passei, é a falta de uma discussão. Por exemplo, na hora que nós vamos fazer o plano, né, de programação do próximo ano, aham, a gente não senta para discutir junto com o coordenador para ver o seguinte: o que que mudou no mercado? Ou aham, não existe uma diretriz que vem da própria instituição dizendo assim: olha, o mercado está tendo estas mudanças. Nós precisamos, em todos os cursos, de ter nas suas diretrizes, né, de planos de aula, ações nessa direção. Quer dizer, isso não vem nem pelo ponto de vista institucional, nem também é discutido nas reuniões de coordenação. aham. Eu sinto que fica muito na dependência. Por exemplo, se eu sou um profissional de mercado, estou lecionando, Aham, então eu levo esse meu isso, conhecimento para a sala de aula. é exatamente isso Mas que eu ia isso é falar. insuficiente Aham, quando a gente está falando de um processo de aprendizado em que a universidade tem que sistematizar isso, tem que exatamente. ter organizado isso. Quer dizer, em outras palavras, ela tem que oxigenar permanentemente, né, as suas Aham. linhas para ela se aproximar, para ela trazer esse profissional, vamos dizer assim, para o mercado, né, para atender, né, a ter o profissional num nível de qualificação, de habilitação, para poder entregar esse profissional para aquilo que o mercado vai demandar dele, né? Então a Aham. gente não tem esse espaço, então fica muito na dependência. Por exemplo, eu como sou um profissional de mercado, eu levava para as minhas aulas Uhum. aquilo que eu estou vendo no mercado. Agora, uma grande parte dos professores são só docentes, Uhum. isto é, eles não estão tão próximos do mercado, não estão Exatamente. sentindo as mudanças que o mercado está colocando, Aham. né? Nem É, essas demandas. Então começa a haver um distanciar. Então, o que, é, que acaba acontecendo? E tem também aqueles casos, né, vamos dizer assim, de ter professores que vão realizar vamos dizer assim, que vão dar aquelas disciplinas, mas foram professores, como você falou, bom,
olha, eu tenho só possibilidade para você trabalhar recursos humanos na área tal. Bom, Aham. mas a minha especialização é tal, né? Tá, então você pegou aquela área, mas você não é o especialista daquela área, você não é o conhecedor exatamente daquela área. Uhum. Você então vai trazer o quê? Conhecimentos embarcados que estão em livros, aquilo que é conhecido, mas aquela experiência que está no mercado, essa não vai ser embarcada pelo professor, né? Aham. E aí é onde a falta de uma coordenação nessa linha, a falta de uma conversa entre pares que tenham um maior conhecimento em relação a isso, e a própria estruturação não te dá esse suporte. Aham. Então, quem paga esse preço é o aluno, que fica, vamos dizer assim, a aula foi dada, porém a sua qualificação para o mercado não está adequada. É. Pensando por esse lado, sim, né, a universidade ela deveria sistematizar melhor esse processo para que realmente ocorra na prática. Porque eu fazia muito isso, eu faço até hoje nas minhas aulas, sempre muito prática. Então, assim, as aulas sempre são muito aplicadas para justamente a gente conseguir formar esse aluno. E é o que você falou, ele é pontual, ele fica a critério de cada docente mesmo, se realmente tem uma experiência de mercado, isso acontece. Agora, se não tem, já fica mais realmente a desejar. Então, seria Então, um ponto para poder melhorar também isso, de então sistematizar vou- isso. eu vou E te aí, falar. Manuel, eu também acho mais ainda, até uma outra dica, uma outra sugestão para suas pesquisas, enfim, para as nossas, né, que eu também estudo isso, e o que acontece? Nem sempre o docente ele vai ter essa experiência de mercado. E aí, como que faz? Como que a gente consegue preparar esse docente para que ele possa ter esses skills, né, para ele conseguir ter um domínio melhor nesses assuntos em sala de aula. Então, eu penso assim, quando a gente estiver fazendo planejamento, enfim, tal, na semana de planejamento, enfim, que os docentes que já têm essa experiência, que possa passar para eles, enfim, para que possa fazer aí uma equipe multidisciplinar, para que possa disseminar novas práticas. Isso as faculdades têm feito, mas é um dia só, é algo bem pontual, então teria que ter um processo sistematizado para que você consiga também preparar esses docentes para que ele consiga fazer esse papel em sala de aula. Tá? Então, seria uma contribuição aí, que forma que a gente consiga aí ter essas diversas competências compartilhadas no corpo docente. Então, aí é que eu ligo isso com Aham. as atividades hoje do coordenador. Quer dizer, se o coordenador hoje tem que se envolver Em em processo. atividades muito administrativas, Aham. sobra pouco tempo para ele fazer o pensar sobre o curso, né? Aham. Aí entra, né, Manuel, a parte das tecnologias, né? Então, assim, que é Exatamente. justamente por que a gente fala tanto de transformação digital. É justamente isso, para você conseguir fazer com que a tecnologia, né? Existem diversas ferramentas que possam facilitar o processo do gestor. Uhum. E aí você tem tempo para as decisões estratégicas, você tem tempo de pensar no modelo de negócio da universidade, né? Que aí engloba tudo, né? Engloba o corpo docente, alunos, enfim, a estrutura, que é justamente você conseguir atrelar a tecnologia com a gestão. Só que antes Você, disso, tem muito um trabalho anterior, né? Que é o que a gente até estava conversando, que é a questão do profissional. Então, o profissional, primeiro, ele precisa ser preparado. O professor, o coordenador, quem coordena, o coordenador geral, o reitor, enfim, né? Para que eles possam ter essa clareza do que é uma universidade com presença digital. Então, assim, a universidade com presença digital é outra coisa, entendeu? Então, é assim, de forma transversal, que você consiga colocar nos seus processos, nas suas decisões, de que forma que a gente consegue atrelar a tecnologia junto com todos esses processos aí.
Eu, numa pesquisa que eu fiz, Aham, o Senai, por exemplo, ele tem isso sistematizado. O aham, Senai, dentro da estrutura dele, como ele tem um braço ligado à indústria, aham, representantes da indústria se reúnem anualmente ou a cada 2 anos com, vamos dizer assim, os coordenadores do curso, aham, para definir novas diretrizes. aham. Essas diretrizes, uma vez acordadas, elas descem para os planos de curso. Olha que bacana. Aham, Né? Então, você vê, aí, isso é um processo sistematizado. O MEC dá as diretrizes. Agora, aham, cabe, por exemplo, ele fala que o aluno tem que estar preparado com as novas tecnologias. Agora, como fazê-lo? Isso é uma ação da universidade. aham. Né? É, Então, falta essa discussão, quer dizer, na verdade, ela até existe em papel, mas ela não é praticada, isso não é levado. E aham. aí você não vem com diretrizes, e isso não segue para os planos de curso. É, Então, e pode falar. Então, eu diria assim, né, se eu pegar o exemplo do Senai, Aham, né, deveria, como você colocou, né, a partir do momento que eu percebo de uma necessidade de mudar, não é só a questão da transformação digital, é uma aham, questão da gestão do aprendizado, é, aham. né? O compromisso que nós temos com a gestão do aprendizado, né? Isso, é. Não só, quer dizer, é lógico que tudo é um negócio, mas na Aham, medida que eu quero me qualificar o meu produto aprendizado, aham, né, aham, eu me torno diferente, né? Então, isso tem que vir nas diretrizes da instituição. Então, tem que ter essas discussões. Se não, aham, ou então delegado aos níveis de coordenação para que façam essa discussão junto com determinados especialistas, vamos dizer, existem professores lá, você tem que ter algum grupo de pessoas que estejam no mercado e possam trazer esse âmbito para discussão, e ali se aham, tracem diretrizes. Essas diretrizes, eu tenho que dizer, olha, o coordenador tem que dizer o seguinte para os professores, ó, isto tem que acontecer nos seus cursos, eu quero ver isso nos planos de aula, aham, aham. entendeu? É, Isso a tem gente que estar tem. permeando nos planos de aula. Tem algumas faculdades que exigem muito a questão de metodologias ativas, então já é um começo para que o aluno possa ser protagonista, né? Para que realmente ele possa. A gente trabalha a sala de aula invertida, então, onde a gente dá voz para o aluno, o docente ele é um mediador. Então, isso já existe em algumas universidades, né? Que você precisa colocar no plano de ensino, e tem muita. Na universidade que eu estava, na Anhembi Morumbi, isso era a regra. Então, a gente tinha muitas oficinas que eles davam para a gente de metodologias ativas, cada uma delas para que o corpo docente pudesse ser qualificado, e isso precisava obrigatoriamente estar no plano de ensino. Então, assim, a gente precisava, na sala de aula, deixar isso bem, assim, acontecer bem isso, para que a gente conseguisse realmente ter esse cuidado com o aluno, para que ele possa se interessar. Então, assim, eu acho que está caminhando, mas ainda tem muita coisa ainda que precisa melhorar, inclusive os projetos interdisciplinares, né? Então, você trabalhar realmente, assim, no digital a gente chama de squad, que são equipes multidisciplinares trabalhando em um projeto nas empresas, que vem isso das startups, e que é uma metodologias ágeis que eles fazem. Então, o que eu acredito é que a gente possa levar esse modelo das startups, de metodologias ágeis, de processos, enfim, para a sala de aula também, onde os próprios alunos eles pudessem interagir com alunos de outros cursos. Então, para que eles pudessem trocar aí competências, onde somadas essas competências possam resultar em algo melhor. Então, eu acredito muito na universidade do futuro assim. O professor chega em sala de aula e fala o seguinte: olha, a gente tem um projeto para solucionar da empresa X.
isso já acontece, tá? Então, eu já passei por isso. Na FGV tem um projeto assim, que nós, do Santander, a gente demandou para a FGV, e aí foi assim, era um projeto que os alunos tinham que solucionar. Então, assim, olha, a gente tinha um objetivo aqui de banco, tá? E aí, como que vocês podem solucionar esse objetivo? Então, a gente passou um briefing para a GV, e a GV passa para os alunos em sala de aula para eles solucionarem. E aí, o banco paga por isso, então é uma consultoria. O que acontece? Os alunos, eles são capacitados pelos professores por meio de projetos. Então, eu acredito muito mais nesse modelo do que ficar só na teoria e aplicação, enfim, que é o modelo tradicional de ensino. E aí a gente podia juntar, a ideia é que a gente pudesse juntar, que nem na GV mesmo acontece isso, diversos olhares. Né? Então, o aluno lá de um curso que ele esteja junto com outro curso, e não só questão de cursos, mas se eventualmente estiver também dados demográficos, sabe? De idade, gênero, enfim, a diversidade, né? Todos os tipos de diversos olhares, e isso ajuda muito, que eles possam ser desenvolvidos, né, com novos olhares, competências, e não você vê que isso nem precisa de tecnologia, isso é uma mudança de gestão, é uma mudança de paradigmas, né, mudança de modelos, enfim, que é o que você falou. Então, é no plano de ensino. Como que a gente consegue fazer com que esse aluno seja protagonista? Porque, assim, eu vejo que poderia, então, aperfeiçoar esses projetos. Então, colocando alunos, por exemplo, de logística junto com marketing, de RH junto com marketing. Por quê? Porque aí você consegue ter diversos olhares. Por que que precisa ser só daquela turma? Entendeu? Então, assim, tem lá o. Aí teria que ver uma forma, né, de logística, enfim, como fazer isso, né? Mas se a gente conseguisse juntar diversos olhares, eu acredito que teria uma contribuição maior do que já existe hoje, sabe? Para não ficar muito, né? Tem que ver uma empresa, enfim, para fazer isso. Porque nesse projeto aí do Santander com a GV, é uma demanda da empresa para que os alunos possam solucionar o objetivo da empresa. Mas, com o modelo que está, a gente já podia avançar nisso, de equipes multidisciplinares, entendeu? Então, não é algo que ficaria tão além do que já é feito hoje. É só uma Mas contribuição. essa é uma, então, mas essa dificuldade, isso, vamos dizer assim, a, a dificuldade está em como realizar Uhum, essa ação interdisciplinar entre diversas áreas. aham. É, como elaborar isso? Quer dizer, esse é um ponto que poderia ser discutido Um outro entre ponto áreas, tático. né? É o tático, como fazer tal coisa. Não é difícil fazer isso. A questão é se a universidade está aberta para integrar esses diversos alunos, né? Então, cada um, vamos supor, é uma empresa única, Santander, vai. Então, assim, não precisa cada grupo pegar uma empresa. Uma empresa única para logística, para marketing, para RH. Ok. Vocês vão analisar o Santander e cada um traz a sua contribuição. O marketing vai trazer a contribuição dele, o RH vai trazer a dele e logística vai trazer a dele para um Mas objetivo ainda assim, mas Santander. onde está a interdisciplinaridade? Cada um vai trazer os seus olhares, porque eu, enquanto marketing, eu vou analisar toda a questão de produto, serviço, consumidor final. Você, logística, vai analisar toda essa parte. E juntos, né? Aí a gente tem diversos olhares juntos, ou seja, a gente teria que dividir. Eu estou pensando rápido agora, tá? Porque eu não pensei no como. Mas assim, teria que juntos, né? Então aí pega uma parte do pessoal de marketing, uma parte de RH e logística, e forma-se um único grupo, entendeu? Então, os grupos não são de 10 pessoas, então pega 2 pessoas de marketing, 3 de logística, lá até 10, e o outro de RH. E aí eles teriam diversos olhares, então formariam grupos, né, com o mesmo objetivo, cada um olhando as suas competências, só que você trocaria ideias nos grupos, né? Novos insights, enfim, porque aí você junta grupos
de 3 cursos, entendeu? Não é difícil fazer isso. Aí, junta os grupos de 3 cursos e você apresenta, né, num projeto final. É claro que isso teria que ter lá para terceiro e quarto semestre, enfim, né? E aí eles teriam que trabalhar em conjunto. Aí só teria que ver a parte de logística, de sala de aula, de processo. Aí é processo, como que a gente consegue melhorar isso. Mas isso já é possível, não precisa de tecnologia. A única coisa que precisa é mudança de processo. É só isso, entendeu? Uma vez eu fiz É, isso no banco, uma vez eu fiz exatamente isso no banco. Eu coordenava a área, né, de comunicação e marketing, tinha o call center. Aí o meu gestor fala assim, Renata, eu não tenho dinheiro para contratar mais gente e eu preciso solucionar isso. O que que eu fiz? Eu mudei processos. Então, o que acontece? A operadora de telemarketing, ela atendia 10 produtos. E isso era ineficiente. Por quê? Porque tomava mais tempo dela, de aprendizado, enfim, de ficar falando com o cliente. Aí eu coloquei aquela operadora só com 3 produtos. Então, ela era especialista em 3 produtos. Ou seja, a ligação caía, se queria falar de seguro, era com ela, previdência era com ela e capitalização era com ela. Os outros produtos eram com outro operador. Então, o que, que a gente fez? A gente fez com que essa pessoa se tornasse especialista. Então, é mudança de processo. Não preciso de novas tecnologias para fazer isso. Entendeu? Então, assim, é uma dica só, a contribuição. outra questão, por exemplo, dentro da universidade, ainda dentro desse olhar, Aham, dentro da universidade, olhando a multiplicidade de conhecimentos que existe. Então, por exemplo, nós temos gente lá que trabalha com design, né? Com, sei lá, no design o cara usa lá realidade aumentada, alguma coisa sim. assim. O pessoal de TI, talvez em algum projeto ele desenvolva jogos. Aham, O que acontece? Uma das coisas que eu falei em algumas áreas nós temos uma carência aham. de atividades práticas, porque falta uma certa infraestrutura. Então, por exemplo, eu queria dar uma atividade de gamificação, mas aí o Aham, professor não está habilitado para desenvolver um jogo, ou ele aham. não tem essa competência. Então, por que nós não pegamos, por exemplo, Isso, é. colocar quer dizer, dentro da universidade, olha, o pessoal lá de TI vai fazer um projeto. O projeto dele é um jogo, digamos, de marketing, um jogo logístico. Aham, aham. Então, o resultado desse projeto, ele é utilizado como um produto dentro da aula de logística, quer dizer, eu vou poder utilizar isso dentro da aula de logística, porque o jogo já foi preparado. Sim, Você exatamente. entendeu? Aham. Então, você utilizar o conhecimento que existe Isso. na universidade, organizar para Aham. que numa área se desenvolva um produto que é passível de ser utilizado como uma prática por uma outra área. Exatamente, organizar o capital intelectual. Exatamente Isso, isso. Organizando o capital intelectual, você consegue, né? E você vê que isso é questão de gestão mesmo. É organizar tudo isso. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala que a tecnologia pode colaborar com esse gestor para que ele possa ter mais tempo de estratégia, de modelo de negócio, enfim, né? É isso. Você automatiza os processos por meio da tecnologia e libera o coordenador para realizar esse tipo de gestão. Que isso é, é gestão mesmo, né? Então, é. não tem. Tá. Falando agora uma outra coisa. Então, voltando um pouquinho. Dentro das competências, né, quando você falou, não, eu acho que a gente forma os alunos, então eu fiz uma reticência lá dizendo, olha, mesmo na área de Aham, conteúdos, sim, eu acho assim que existe uma desatualização. sim. Quando a gente fala de transformação digital, nós temos aí uma série de tecnologias novas que estão sendo embarcadas, Aham. em que nós não estamos abordando em sala de aula. Ah, Então, sim, é. eu acho que tem uma necessidade também de atualização de conteúdos, que seria ligado ao hard skill, né? Aham. E como desenvolver práticas em relação a isso. Então, laboratório também, ou seja,
adianta nada você falar teoricamente de machine learning se eu nunca vi um negócio desse rodando. Não Então, sei eu nem o que é, preciso né? entender o que é e Aham, ver. Então, sei lá, aí entra um pouco das áreas, das áreas, né? Vai, a área de TI, lá o pessoal que está em TI desenvolveu um aplicativo de um algoritmo, criou um modelo, não é? Esse aham, modelo eu uso em logística para predição, por exemplo, de alguma isso, coisa, exatamente. entendeu? Aham, Então, a gente precisa transformar esse conhecimento e criar atividades de laboratório para poder ter práticas disso, aham, né? exatamente. E E formar isso o corpo falta docente, e nas, formar o... nos nossos cursos tecnólogos, principalmente. Se Aham, a gente olhar o conteúdo, as práticas, elas são poucas, né? aham, São poucas as práticas reais, né? aham. Tá muito no nível conceitual só, né? Então, por isso que eu acredito que se trabalhar por meio de projetos, eu acredito que isso pode avançar, entendeu? Não, Então, mas se você não também, mas não adianta só projeto se você não pensar, né, não, a nessa teoria infraestrutura que suporta. é o conteúdo junto com projetos, entendeu? Então, você, o professor de sala de aula, ele passa o conteúdo e aí, naturalmente, você precisa capacitá-lo para isso, né? Então, que nem a gente está falando, o corpo docente também precisa ser capacitado. Então, ele é capacitado, né, desenvolve novas competências, traz para a sala de aula e trabalha por projetos. Então, eu acredito muito mais nesse modelo do que prova, sabe? Não, é projeto, você tem que solucionar isso. Por quê? Porque ele vai para as empresas, é assim que a gente pede. Ninguém vai querer saber se ele sabe o conceito X ou Y. A empresa, ela quer saber se ele sabe mexer lá nas ferramentas de marketing digital, se ele sabe o que é realmente uma tecnologia X, Y, Z. É assim, entendeu? Olha, tanto é que agora o que eu vejo mais, até pelas publicações que eu faço e literatura, enfim, que as empresas elas não estão mais, muitas delas, vendo se o aluno tem diploma de graduação, de pós, ela quer saber Sim, conhecimento. Ó, exato. você chega aqui, Habilidades, né? você precisa desenvolver aqui esse projeto X, entendeu? Não é Exatamente, mais. Então, assim, como que exatamente. as universidades podem preparar esses alunos? Por meio de projetos. Precisamos estar, além dos conteúdos, atualizando os conteúdos, nós precisamos trazer uma infraestrutura, né? Não, Criar aham, atividades e práticas que permitam o desenvolvimento, porque exatamente. no projeto, se você não, por exemplo, eu preciso ter uma nova habilidade que eu não tenho, eu descubro lá que preciso ter esse conhecimento. Então, como é que eu vou adquirir esse conhecimento? Por meio Né? de atividades práticas, exatamente. Então, aí é como você está falando. Muitas vezes a solução não é complexa, não exige Não, tanta tecnologia, mas o que eu quero dizer é que ele exige uma mudança. organização. Não dá Mudança de para olhar, ficar. Por exemplo, quando você começa as aulas, não dá para ficar improvisando, você tem que ter a coisa estruturada. sim, é. Né? Estruturada que significa planejar, né? Significa, por exemplo, se você quer mostrar alguma coisa, determinadas coisas, por exemplo, pode ser que a universidade não tenha como ter a prática, porque ela não Hã? tem isso. Então, nós precisamos também trazer parceiros, né, Parceiros, para a universidade que se interessem em colocar as ferramentas deles disponíveis aos alunos para isso, eles aprenderem sobre aquelas ferramentas também, né? exatamente, Né? Mas, Mas falta essa postura ativa, é isso que eu então, não vejo. é a Então, dentro questão de... dessa É, organização, né, dessa proposição, a gente precisa criar esse, vamos dizer assim, esse ecossistema de isso, aprendizagem, né? exatamente, Que envolva, inclusive, parceiros, envolva uma atitude do coordenador muito mais focado, né, para isso ser atingido, né? aham. Né? Então, mas você vê que não precisa muito longe, é só você pegar as Não, competências dos professores, o que cada um sabe fazer, e aí fazer atividades práticas para isso, entendeu? Então, assim, você pode ir aos poucos fazendo esse ecossistema funcionar, porque se a gente já vai com projetos gigantes para a universidade, eles vão falar: ah, não, eu não tenho como fazer isso, isso precisa de orçamento, isso precisa de tecnologia, isso precisa disso, e fica no lugar que está.
Então, assim, no mundo atual, hoje, século XXI, o que que a gente faz? Ó, a gente faz essa ação, implementa e testa. Essa ação, implementa e testa. Então, assim, é tudo muito de teste, né? O teste AB, que a gente chama, e a gente vê o que deu certo, o que não deu, e parte para outra. Então, assim, é o modelo que as startups usam, né? Que é agilidade. Então, é testar, validar e verificar se deu certo para implementar. Então, assim, é o que você falou, é gestão, é você realmente pensar no modelo de negócio, que a universidade é um modelo de negócio. E se você não pensar nisso, dificilmente você vai reter alunos, entendeu? Então, assim, o aluno é realmente o teu consumidor. Então, você precisa reter esse aluno, você precisa trabalhar user experience, né? Que a gente chama de experiência com o cliente e tal. O aluno é o nosso cliente. Então, que tipo de experiência que eu estou tendo com ele para que realmente eu retenha ele na universidade? Então, eu vejo mais nesse olhar, sabe? Tem também a questão, agora eu vou tocar numa outra questão que é o ensino continuado, né? É o continuous learning, né? Aham, Que é demandado, né? Pela constante mudança que nós vivemos, né? E aham, pelas diversas necessidades de adaptação que você vai tendo. É, e aí vem as chamadas, do ponto de vista de negócio, né, as chamadas vendas recorrentes, isto é, se eu criei uma boa experiência com o meu aluno, né, eu tenho que conhecer esse aluno no mercado, conhecer quais são as demandas do mercado para vir oferecer continuous learning, ou seja, formas de reter, né, formas de fazer o aluno retornar à universidade. Você tem a possibilidade de fazer um mestrado, mas em algumas áreas, né, eventualmente um MBA, e parou por aí, aham, né? E parou por aí. Enquanto que você está vendo hoje, aqui nas diversas, o que as universidades estão fazendo, elas têm cursos mais curtos, focados em determinados níveis, né, de aprendizado que você desenvolve e oferece isso, aham. né? Eu acho que a gente também precisava se inspirar em universidades fora do país. Então, assim, se você for ver o modelo de ensino da Coreia do Sul, tem um país que chama Songdo. País não, é uma cidade que é uma cidade nova e ela é totalmente tecnológica. E aí o ensino, ele é totalmente tecnológico. Então, assim, como que eles estão fazendo que eu posso colocar algumas práticas aqui para as nossas universidades? A Faculdade do Minho também, em Portugal. Então, assim, você trabalha com muita inspiração em outros lugares. Então, é uma forma de você fazer esse benchmarking e tal, né? De você ver melhores práticas, enfim, em cidades inteligentes, que tem as universidades inteligentes também, né? E aí você consegue se inspirar para você conseguir trabalhar, né, nas universidades aqui do Brasil, que é um pouco Hum, isso que eu estou fazendo no meu estudo, né? é. Verificando novas práticas aí. Uma outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, eu vi uma pesquisa, quando a gente falou da transformação digital, das novas tecnologias, aí foi feita uma pesquisa, na Nova Zelândia, é uma pesquisa da Nova Aham, Zelândia, com uma certa quantidade de CEOs lá. aham, E, apesar deles relatarem as necessidades dos conhecimentos ligados às tecnologias, aham, o que eles ressalvavam, que eles competências que eles consideravam relevantes, significativas, não só agora, mas no futuro, estavam diretamente ligadas com as competências dos soft skills. isso. Muito estava apontado por ali. E Aham, aí eu te pergunto, bom, hoje a gente realiza, por exemplo, a gente forma os nossos alunos, a gente dá uma série de bases de conhecimento ligada à área humanística. aham, Porém, eu acho que
a gente faz pouco em termos de práticas, na Aham. minha maneira de ver. Por exemplo, quando a gente está falando de trabalhos de grupos de projeto, etc., os alunos, o objetivo é o seguinte, está lá, está dado o objetivo para eles, né? Aham. De realizar aquele trabalho, né? De buscar o desafio. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um conjunto de competências Comportamental também. É, comportamentais. E aí a gente exatamente. vê desentendimento nos É, grupos, falta de cooperação. Quer dizer, isso é sim. falta de como elaborar, como se estruturar para trabalhar em grupo. Quer dizer, existe pouco instrumental que os alunos têm, apesar de você falar, não, mas caramba, nós falamos sobre isso, os conceitos foram Aham, falados, mas nós fazemos pouca prática aham, efetiva. exatamente. Como é que você vê essa questão e como é que a gente, nos projetos, orientado ao projeto, como é que a gente conseguiria trabalhar essa questão? Então, eu acredito muito mesmo nesse equilíbrio, tanto das atitudes comportamentais quanto das técnicas. Então, isso é o meu mote, é o que eu defendo, é o que realmente você viu na minha entrevista no webinário, que eu trabalho muito a questão de humanização e técnica, porque não adianta você ter só a técnica se você não tem a questão da humanização. Então, esses valores morais, éticos, valores comportamentais, de como você trabalhar em conflitos, de como você é, ter você ter argumentos que realmente você possa ouvir, né, e falar de como você consegue realmente se posicionar. Então, de novo, isso é competência do professor. Então, eu acredito que o professor que está em sala de aula, se a gente trabalhar muito, seja qualquer professor, eu não sou da área de psicologia, mas eu preciso ter essa competência, né? De quando eu for trabalhar os projetos, trabalhar em grupo, que eu consiga também ter essa competência para que a gente consiga trabalhar a prática desses grupos. Então, exemplo, vai. Então, toda sala de aula eu tenho como minha prática até o intervalo teoria e depois do intervalo sempre uma aplicação prática, né? Então, quando a gente estava no presencial, sempre eles trabalham em grupo, sempre. E aí, o que, que eu faço? Eu faço rodízio entre eles, eu não fico deixando sempre os mesmos grupinhos, sabe, desde o primeiro semestre, para que eles possam ter diferentes olhares. E se eventualmente a gente percebe conflito, enfim, tal, o que, que a gente consegue fazer? É, quando a gente está trabalhando já a teoria, enfim, a gente já pode mostrar soluções. Então, assim, olha, se realmente, se eventualmente acontecer tal coisa no grupo, como que vocês acham que isso pode ser solucionado? Eu sempre gosto também de fazer perguntas, eu nunca dou as respostas. Então, sempre, quando entro em sala de aula, olha, o tema hoje a gente vai trabalhar em inbound marketing. O que, que é isso, inbound marketing? Ah, professora, eu não sei. Então, vamos pesquisar? Né? Então, aí eles entram no celular, eu deixo eles entrarem no celular, eu não fico falando, guarda o celular, não. Por quê? Porque eu trago a tecnologia a meu favor. Então, se eu faço com que eles vão pesquisar aquele determinado assunto, eles vão se interessar pela aula, eles não vão ficar em WhatsApp, entendeu? Então, tá, ó, gente, o tema é inbound marketing, vamos pesquisar. Ah, traz isso, isso e aquilo. Ah, tá. Ô, pessoal, e aí? E se é marketing de atração, tal? Como que a gente pode solucionar tal coisa? Ah, e se eventualmente acontecer um conflito aí na empresa? E se eventualmente lá na empresa que você trabalha, uma pessoa discordar da outra, uma pessoa, porque isso acontece nas empresas, né? Uma pessoa querer passar por cima da outra. Como que vocês acham que pode solucionar esse problema? Então, sempre levando perguntas para que eles pensem, pensamento crítico, para que eles possam desenvolver soluções. Ah, legal. Então eu trabalhei o ambiente de empresa e automaticamente já estou trabalhando eles.
Eu não preciso ficar falando, olha, gente, sabe aquela coisa de mãe chata? Olha, gente, aconteceu um conflito aqui no grupo. Ah, ó, se acontecer um conflito, vocês precisam se entender, tá bom? Vocês precisam. Não é assim. A gente precisa fazer uma metáfora, levar para uma analogia para outro ambiente, né? Então, assim, na organização aconteceu um conflito, como vocês solucionam isso? Entendeu? E aí, naturalmente, eles vão pensar no ambiente deles em universidade. Então, Mas aí assim, você está pode você falar. tá mencionando uma coisa interessante, né? Aham, Que é o seguinte, no desenvolvimento do plano de aula, né? aham, Eu estava discutindo com outro professor, vou ligar o que você falou com uma aham. outra coisa que ele falou também, que é criar trilhas de conhecimento. Então, na Isso. hora que eu vou desenvolver um objetivo, eu tenho que desenvolver um objetivo com um indicador do que eu Aham, quero atingir. E aham. aí eu desenvolvo um conjunto, como é que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou elaborar, que é a trilha de É aprendizagem, aprendizagem. É. né? Aí eu até coloquei lá um desenho lá para ilustrar, né, no Aham, material que eu te passei. Bom, então tem aí, dentro dessa trilha de aprendizagem, a gente tem que colocar isso que você falou, quer dizer, eu tenho que colocar as questões desafiadoras aos aham. alunos, que envolvam tanto as questões do ponto de vista técnico, Comportamentais e técnicos. administrativo, como Isso, também humanos. isso. E Aham. a gente hoje não está fazendo isso. Não, não. Existe uma tendência, por exemplo, é, é, por exemplo, professores que são mais ligados à área de humanas, Aham, naturalmente eles têm uma condução, uma tendência de conduzir nesta linha. aham. Porém, numa linha, às vezes eu acho assim, às vezes eu vejo algumas discussões na área de humanas, mas ela falta um senso de realidade às vezes. Quer dizer, eu acho Aham. que se fazem as colocações humanas dentro de um contexto muito próximo da teoria, onde a prática mostra que a gente tem que ter uma contextualização um pouco diferente de como usa isso. Aham. Então, às vezes Exatamente. eu acho assim muito idealismo, né? Então, mas Fora de você um vê. contexto de realidade. É, Então, falta um balanceamento. E os isso. professores de áreas técnicas, com um pouco engajamento em termos na elaboração da atividade, dentro de um contexto humano. Aham, Então, as questões exatamente. humanas não estão colocadas. Então, o que acontece? Falta esse balanceamento, isso é, a gente precisa trabalhar exatamente o que você falou, o equilíbrio. Então, na Aham. trilha de aprendizagem, a atividade tem que levar em conta objetivos que sejam ligados ao hard skills e ao soft skills. Quer dizer, o que eu Isso. estou atingindo nos dois? E eu acho assim, aquilo que você falou, é buscar o equilíbrio, O né? equilíbrio, O é. Aham, equilíbrio. Então, porque muitas vezes eu vejo assim, um aluno que está dentro de um curso de tecnólogo, aham. ele dá ênfase maior aos aspectos do hard skill, Isso. vamos dizer assim, da parte de conhecimentos e habilidades ligados ao técnico. Aham, E é. esse lado humano, ele Aham, pouco valoriza. Quer aham, dizer, ele não tem a percepção da importância que aquilo tem. Então, aham, precisa também ter essa conscientização dos professores nesse campo da técnica, aham, para que eles também balizem, né, dentro das atividades, essa discussão, aham. né, do hard skill e do soft skill, de forma a contemplar as duas. É, Né? isso pode ser uma solução do que a gente começou, né, na nossa conversa inicialmente, que é de trabalhar em projetos multidisciplinares, porque aí cada um vai trazer suas competências. E aí você vai juntando para que você consiga trabalhar dessa forma, no equilíbrio, tanto né, do hard quanto do soft skill. É, Então, eu acredito que tudo passa por aí. tá legal. É, tá bom. Tem alguma tem alguma outra coisa que dentro desse contexto você acha que você mereceria ser comentado por você? Eu acho que a gente passou, né, por tudo aí, mas assim, resumidamente, o que eu acredito é isso, é o equilíbrio entre os dois, e eu acredito muito nessas equipes multidisciplinares, trabalhando juntos para que eles possam desenvolver aí novas habilidades,
né? Você não precisa, você pode aproveitar o capital intelectual interno mesmo da empresa para que você consiga propagar isso. E junto com as tecnologias. E eu esqueci de uma coisa. Inovação, né? Criatividade e inovação. Né? Uhum. Como é que você vê isso dentro do contexto de Então, aprendizagem? até ia te falar, por exemplo, se você quiser pesquisar o modelo da GV, como eles fazem isso, porque envolve criatividade, inovação, envolve equipes multidisciplinares, projetos, né? Envolve tudo que a gente falou, que é uma área da GV. A GV não é inteira assim, a GV segue todo o modelo tradicional, mas tem uma área lá da GV que eles trabalham com projetos, e é assim. Entendeu? Então, eles pegam alunos de diversos cursos e eles têm que solucionar um projeto. E isso entra criatividade, inovação, tecnologia, entra você trabalhando esses diversos olhares, humano e técnico. Então, entra tudo. Era legal você pesquisar. Eu vou passar o nome, esqueci agora o nome do projeto deles lá. Mas é legal você pesquisar, isso tem na internet, eles têm diversos conteúdos que eles colocam de como eles fazem isso. E isso foi o que realmente eu vi na prática acontecendo quando eu era do Santander. Por quê? Porque a gente delegou um projeto para eles e eles fizeram melhor do que quando a gente pagava para consultorias gigantes no mercado. Entendeu? Então, eles tiveram um olhar muito assim, com diversos ângulos, sabe? Sim, e trouxeram para a gente soluções bem inovadoras e que trabalhou muito a criatividade. Uma outra questão aqui, só para a gente fechar, né, de criatividade, eu acho assim, também nessa outra faculdade que eu estava, na Anhembi Morumbi, a gente tinha espaços criativos. Então, eram salas de aulas, né, onde toda a sala era totalmente modificada. Então, assim, paredes coloridas, as carteiras não eram tudo assim tradicionais, sabe? Eram bancadas para os alunos trabalharem com ilustração, ou seja, música, totalmente diferente. E aí o professor tinha liberdade, que nem eu estava lá na minha disciplina, eu lecionava criatividade e inovação. Então, tinha um determinado tema lá da minha disciplina que eu levava os alunos para essa sala de aula e eles tinham que desenvolver soluções, entendeu? Então, assim, não é muita coisa também, é pegar uma sala de aula, transformar essa sala de aula em totalmente diferente. Por quê? Porque o ambiente facilita a criatividade. E aí o próprio professor levava a gente, é como se eu tivesse que agendar o laboratório. Eu agendava essa sala de aula, levava os alunos, falava, ó, na semana tal a gente vai estar na sala de inovação. E lá, nossa, era maravilhoso, porque eu pegava, por exemplo, vou dar um exemplo de uma das aulas. Eu levei clipes, né? E falei para eles, olha, vocês têm que formar um produto com esses clipes. Em grupos, né? Misturava todo mundo, não deixava as panelinhas. Que produto que vocês têm para você solucionar com esses clipes aqui? Tinha lá 15 minutos para uma solução. E aí eu dava um pedaço de papel. Ó, com esse papel e com esse clipe, o que você tem que fazer? Não pode consultar a internet, não pode nada, é da sua cabeça. Deixava o celular num canto. Então, ou seja, isso facilitava a inovação. E você vê que não precisa muito, é só você montar uma sala diferente, Mas, né? E por trabalhar. exemplo, mas aí você, por exemplo, dentro, a sua disciplina era de marketing, tá certo? Aham. E dentro de marketing Eu tinha. você tem um aspecto de criatividade, então você É, tinha que desenvolver uma atividade. é. Mas você percebe, ela ainda está muito compartamentada, Não, né? mas não Essa precisa lá, questão da qualquer. criatividade, Não, não, professor, qualquer um podia, qualquer área, não precisava ser eu só sei, minha mas área. o que eu quero dizer é Aham. que essa questão da criatividade ela tem que ser também colocada como uma diretriz, Para todos né? os Que eu falo cursos, assim, olha, em todas as todos os cursos. disciplinas É, eu tenho que ter contextos que isso. trabalhem a criatividade. Exatamente, Você está exatamente. entendendo? E aí sim, isso passa por um plano de aula, De né? currículo, você É, curricular, você plano de é, ensino.
né? Então, é isso que eu quero dizer, porque tem disciplinas que a própria disciplina puxa Sim. o assunto, e Aham. ela não é tratada em outras disciplinas, então É. as disciplinas ficam chatas, porque ela não trabalha, ela Mas só você vê aquela que isso disciplina. mas você vê que isso não precisa de dinheiro, não precisa de nada, é só Não, você não, mudar processos, entendeu? não, É, é um modelo mental, é um é modelo mental. mental, é o que a gente chama de mindset, né? Então, É, um modelo mental. Como que eu posso desenvolver novo modelo mental? Isso é. parte de gestão. Então, é exatamente isso, é mudar processos, né? Eu concordo plenamente com você. Todas as disciplinas deveriam ter criatividade. E se não tem, como que eu, professor de logística, consigo fazer a criatividade funcionar na minha sala de aula? Então, se a Isso. faculdade der uma infraestrutura dessa, fizer uma infraestrutura de uma sala criativa, que não precisa muito, os próprios alunos podem desenhar na parede, eles pegam aqueles sprays e fazem. E aí o professor de logística pode usar essa sala, entendeu? Para É poder porque desenvolver criatividade na sua sala, isso, né? isso. Na sua É disciplina. porque aí você fala do ambiente, né? Porque, por exemplo, os nossos ambientes hoje, os alunos todos alinhadinhos, né? É, eu já não faço Se você quer isso. fazer um trabalho de grupo, você tem uma É, dificuldade da tem. forma como os alunos vão interagir dentro daquele ambiente, né? Mas você vê, ó, como isso também é iniciativa do professor. As faculdades, a sala de aula tem 80 alunos. Eu não me importa. Quando eu chego, todos os alunos estão em círculo. Então, a primeiro dia de aula eu falo, gente, eu não gosto desse modelo cartesiano. Vocês gostam assim? O que vocês acham? Ai, professor, é muito chato. Então tá. Então, toda vez que a gente entrar em sala de aula, vamos fazer um círculo? Aí, quando eu chegava na sala de aula, já tinha dois círculos, assim, entendeu? Meia lua para facilitar a interação. É chato, é difícil, é. Se a sala de aula já fosse formada assim, seria muito melhor do que essas carteiras tudo assim, né, tradicionais. Eu mesma não me sinto à vontade de fazer uma sala de aula daquele jeito. Então, assim, isso vai também do professor, entendeu? Tem professor Uhum. que já faz isso naturalmente, então também tem isso, né? Até mudar muita coisa, né? Mas isso cabe também à mentalidade do docente, né? Se o docente quer fazer uma aula bacana, que interaja, que desperte atenção, por quê? Em primeiro lugar, sou eu. Então, assim, quando eu saio da sala de aula, eu penso: será que foi bom para mim? Será que foi legal? Será que foi uma aula que eu gostei? Entendeu? Então, porque é assim que funciona, né? Para que a gente possa estar motivado. Mas é realmente um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, né? Tá bom, Pouco. legal. Então Então é tá isso. bom. Então, Te obrigada agradeço aí. aí, te agradeço aí o seu tempo, tá? Para esse pensar aí. Tá bom, e obrigada pela oportunidade aí. Vamos nos falando, Manuel, para que a Tá gente bom, possa aí fazer mais atividades juntos aí. tá bom, Tá obrigado. bom? Obrigada a você. Belo trabalho, Tchau. viu? Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um bate-papo com outro professor para que a gente possa falar de transformação digital nas universidades, tá ok? Então, é uma pesquisa exploratória que a gente vai falar de diversos temas e espero que você goste, espero que você também compartilhe a sua opinião, que você também possa colocar aqui nos comentários, né, o que você acredita, o que você pensa sobre esse assunto. Tanto alunos quanto professores e gestores das universidades, tá ok? Então, vamos lá para a entrevista?